Bom, companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Hoje a onda é para os companheiros e companheiras assinantes do canal. Quero agradecer mais uma vez o apoio, o carinho de vocês, né? Esse vídeo aqui é para a gente ter uma proximidade maior e é uma maneira que eu tenho de agradecer esse apoio que vocês fazem mais próximo. E a ideia hoje é discutir um pouquinho de história do Brasil. O momento que esse vídeo é gravado é um momento muito difícil, onde a Palestina está sob forte ataque, em especial a faixa de Gaza. Acho que todos vocês estão acompanhando isso, um cenário terrível. Mais de 600 crianças mortas, mais de 1.500 crianças feridas, uma coisa absurda aí. O nome disso é genocídio, o nome disso é limpeza étnica, é crime de guerra, é uma coisa braba e nós temos que nos posicionarmos, todos nós. Tem que ser um compromisso de todos nós que tem um mínimo de consciência, se posicionar contra isso. Isso nada tem a ver com apoiar Hamas, apoiar terrorismo, não tem nada disso. É condenar o projeto genocida, expansionista, imperialista do Estado de Israel, do sionismo, né? Porque em Israel tem muita gente boa, tem muita gente séria que não concorda com isso. Isso é importante ressaltar. Bom, o papo hoje é para falar de Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma história do Brasil que é extremamente alienante. A história que nos é ensinada, desde a mais tenra idade, é uma história ruim, alienante, e que dificulta a formação, dificulta o despertar do senso crítico da criança, do jovem, do adolescente e desse adulto, que vai se tornar presa fácil para as fake news, para a sedução da direita, para a propaganda do capital, o American Way of Life do Piniquim. E isso está na base da nossa educação. Nós não temos uma educação que problematize a história do Brasil. Por mais que nos últimos anos a gente tenha avançado no estudo de África, o índio entrou na história, ou às vezes eu pego aqui os livros do meu filho, né? Ele está na quarta série, 9 anos, indo para a quarta série, eu vejo lá, hoje tem a presença do Zumbi dos Palmares, dos índios, das lutas é, é, no período regencial e monárquico, com mais ênfase, mas isso é colocado de maneira desconectada, frouxa, acrítica. O fato histórico ele é colocado como se fosse um fim em si mesmo. Ele é estanque, ele é colocado sem ligação com o antes e com o depois. Ou seja, não há problematização daquele fato. O fato ele é colocado. E aí, obviamente, ele não marca, continua-se aquela ideia de decorar data e nome de personagem, aquela escolástica, quando que você não valoriza o acontecimento macro, a conjuntura nacional e internacional. Então, isso já começa, eu já vou já dar logo a primeira pedrada, isso já começa com a ausência nos livros infantis, nos livros de formação do primeiro ciclo, ali fundamental 1, a ausência total da discussão do porquê da escravidão. Né? A escravidão aparece como se fosse um desejo do português, uma necessidade do português para poder explorar o Brasil. Ele foi lá e pegou o escravo. Não, não se fala de acúmulo de riqueza, não se fala de exploração e não se fala de uma palavrinha mágica chamada capitalismo. Isso está ausente de todos os livros. Né? Quando se fala de caravelas, grandes navegações, e aí a gente chega a SC, antigo sistema colonial, no Brasil, é o Brasil colônia, aí você tem aqui. Não se fala em destruição, crime ambiental, se fala, ó, o português ele vem aqui, ele comete vários crimes ambientais. Era isso essa é a primeira coisa que tem que ser dita. A superexploração da natureza, o extrativismo, pau-brasil, minério, isso aí vai destruindo o habitat dos índios. Isso é a primeira coisa que tinha que ser dito. Ou seja, isso também é escondido.
É escondido o genocídio indígena. Aparece no livro que os africanos foram escravizados, que os índios foram escravizados, mas não há uma ligação entre a escravidão, o extermínio e o sofrimento. Não é isso, não. Não há uma ligação da escravidão como a porta de entrada para o racismo. Em nenhum livro você vai ler e vai entender que o racismo é fruto da escravidão. Há um hiato entre o escravo lá que foi trazido a partir de 1532 para cá, com a polícia entrando na favela e matando negro no Brasil todo. Isso aí não há essa conexão. Porque se lá atrás você já fala para a criança que o racismo é fruto da escravidão, se você marca que negros, índios, cafuzes e mamelucos são todos iguais, que o que diferenciava eles era o dinheiro. O português tinha dinheiro, por isso que tinha poder, por isso que tinha dinheiro, e que a divisão era uma questão de classe, ou seja, você falar das classes sociais, né, do motivo que levou o português a ir na África, explorar o continente africano e explorar as Américas, que era a acumulação de riqueza, de levar a riqueza dos povos. Em nenhum momento você fala que os africanos viviam em equilíbrio com a natureza e viviam numa sociedade que, mesmo tendo guerra, existia um equilíbrio. As guerras não eram de extermínio. Uma tribo não exterminava a outra. Existia honra na guerra. A mesma coisa os índios brasileiros, os índios latino-americanos, vamos usar assim, né? Ou seja, há um total apagamento do porquê. O porquê se apagou. Simplesmente o português vem aqui de maneira mecânica, escravizou o negro, escravizou o índio, ficou na terra dele, mas parece que depois ficou tudo resolvido. Parece que depois, com aquela teoria que o exército usa e que isso foi usado pela República, que é a junção dos três povos para a formação do Brasil a partir da Batalha dos Guararapes. Isso é outra mentira. Não houve junção de três povos nenhum, porque foram os portugueses, colonizadores, que vão lutar contra os holandeses em Guararapes. Só que do lado dos holandeses em Pernambuco também tinham negros, índios, cafuzes e mamelucos. E o combate que foi dado aos holandeses, a Companhia das Índias Ocidental, foi dada pelo capital privado. Quando se perde Luanda para os holandeses, os portugueses que vão recuperar Luanda, porque Luanda e Rio de Janeiro são cidades irmãs do colonialismo português. Se você perder uma, tu perde a outra. A segurança de uma está ligada à outra. As rotas marítimas, né, as correntes marítimas, te tiram do Rio de Janeiro e te jogam em Luanda. Quem vai fazer isso é Correia de Sá e Benevides. São dois comerciantes portugueses que vão recrutar mercenários, soldados e piratas de tudo quanto é lugar, de várias outras nacionalidades, para recuperar Luanda. Manter o Rio de Janeiro e tirar os estrangeiros daqui. Esse combate se dá contra franceses, depois se dá contra holandeses. Então, isso é uma briga, comércio, é uma disputa comercial. Isso aí é uma luta da OMC da época, da Organização Mundial do Comércio. Estavam dividindo botim de guerra. Não tinha nada de colonizar, criar cidade, formação cultural. Isso aparece no livro de maneira picada, e aí você pode entender que isso, no final, acaba com uma grande festa, todo mundo se abraçando em Guararapes, e que aí os portugueses vão virar amiguinhos de todo mundo, e que a riqueza do pós Guararapes, ela vai ser dividida hermanamente. Isso é terrível, isso é terrível. Isso é alienizante. Isso aí é completamente surreal. Isso tem um efeito devastador na cabeça das crianças, porque as crianças vão perdendo a capacidade de se indignar. O meu filho aqui é meu laboratório.
O meu filho chegava na sala de aula e brigava com a professora. Ó, 1500 não é descoberta, não, é invasão. Aí a professora fala: tá, João, já sei que teu pai é professor de história, mas aqui na prova tem que botar que é descoberta. Aí, depois de muito custo, tinha uma parte lá do livro que falava de chegada, a chegada dos portugueses ao Brasil. Né? Você pode falar de chegada, mas você tem que falar que é uma invasão. Os portugueses invadiram o território porque já tinha povo, teve luta. Os índios morreram, os índios tiveram que lutar. Isso não é pesado. Tu falar isso para criança de 7, 8 anos. Isso é ridículo. Tem corrente de professores e de pedagogos. Isso é pesado. Fala pesado porque a vida e a morte faz parte da nossa formação. Dizer que os índios foram mortos é pesado. Eles viraram o quê? Viraram brinquedinho, viraram estrelinha. Isso aí vai deformando a nossa juventude, a nossa população. Quando ela chega lá na frente, ela é algo fácil. Dos bolsominions da vida, dos bolsonazi, do capital. Claro, fácil, claro, fácil. Claro. Já temos o problema de ter um povo que não faz 3 refeições por dia. Então já tem dificuldade para pensar. Pois bem, eu deixo como balizador a questão da Batalha dos Guararapes, que quem é lá de Pernambuco, quem já passou lá em Jaboatão dos Guararapes, ou quem já visitou, tem um pórtico lá do Exército que diz assim: aqui nasceu o povo brasileiro, a nação brasileira. Não nasceu porra nenhuma, não nasceu merda nenhuma, não teve união nenhuma. Que união é essa? União para ser escravizado, para ser explorado. Depois nós temos um outro ponto, que é a proclamação da República. A proclamação da República, até hoje, ela não é explicada. É uma dificuldade do caralho se entender. Como é que o Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista, do dia para a noite expulsa a família real e declara a República? Não houve mudança no status quo da República para a monarquia, não houve mudança nenhuma. Não houve nem mudança no extrato político, porque os senadores continuaram os mesmos. Você passou a votar para presidente, com voto censitário, uma parcela pequena da população votava, mas todos aqueles políticos do tempo do Império continuaram fazendo carreira na República. Até porque essa República do Café com Leite ela vai continuar privilegiando as relações de trabalho agroexportadoras, de superexploração dessa mão de obra do campo, que vai ser mantida na ignorância, sem direito à cidadania, e os surtos de industrialização que vão surgir vão ser maltratados, não vão ser nem apoiados. E a mesma prática de explorar aquele trabalhador rural vai ser usada para a explorar o trabalhador urbano, que vai chegar não nessas pequenas fábricas no início, né? Fabriquetas, fábricas, e a gente só pode falar em indústria bem lá na frente. Né? As relações são as mesmas. Você vai ter dificuldade de ver nos livros do ensino fundamental as greves de 17, as greves gerais que pararam Rio e São Paulo 19. Você tem dificuldade de entender o que é o movimento. O movimento anarquista que era contra o governo e lutava por melhores condições de trabalho. É isso? Que condições de trabalho eram essas? E isso capenga a discussão da República. Porque nós temos uma república no Brasil que ela é carrasco. Ela não seduz ninguém. Ninguém foi à rua dar vivas à República. Não foi um fardo se livrar do imperador. Por quê? Não houve mudança no trato aos índios, aos negros, aos mais pobres, aos cafus, aos mamelucos, aos mestiços. Houve. Continuou uma elite branca ligada à exportação agrária exportadora, essa elite rural ligada ao processo agrário exportador, que continuava odiando o Brasil e que se sentia muito mais ligada à Europa do que ao Brasil. Tanto que eles não vão fazer nenhum esforço de criar escolas, universidades, isso é uma coisa pequena. Essa turma da Belle Époque brasileira, que é muito localizada aqui no Rio de Janeiro, né, por conta de ser capital da República,
a onda era mandar estudar na França, vai estudar na Inglaterra, vai embora. Tanto que se falava o francês aqui no Brasil com desenvoltura. Inclusive, quando a minha mãe estudou, a minha mãe nasceu em 44, quando ela vai frequentar a escola ali, na década de 50, né? Ela ainda tinha o francês no currículo. Você aprendia o francês e o inglês. Então, a elite brasileira falava francês. Para vocês terem uma ideia dessa questão da colonização brasileira, desse atentado continuado à nossa cultura, um dado interessante, quando o presidente Vargas vai receber o presidente Roosevelt, lá em Parnamirim, né, em 1943, que o presidente Roosevelt vem visitar o presidente Vargas por conta da guerra, havia uma preocupação de que língua eles iriam falar. O Itamaraty tinha que acertar isso. E aí o Getúlio ele lia e falava um pouquinho do inglês. Mas quem era fera em inglês era a sua filha, Alzira. Era ela que traduzia tudo para ele, que escrevia os textos dele, que traduzia todos os documentos que vinham de Washington para ele. Mas ele lia também boa coisa, só não falava muito bem, falava algumas palavras. E ele fala assim: não, vamos falar em francês, a língua da diplomacia. Até então, a língua da diplomacia era o francês. O Vargas avisa isso. Quando o Itamaraty manda um cabograma para Washington, a resposta do Roosevelt é o seguinte: o Roosevelt não falava francês. O Franklin Roosevelt, né? Um cara que era tido como um cara letrado, né? De família abastada, um homem de posses, presidente dos Estados Unidos, parlamentar de longa data, era visto até com uma certa intelectualidade, que era um homem de leitura, de conhecimento, não falava francês. Falou: eu falo pouquíssimo do francês, sei poucas palavras, e aí se acerta que iria se fazer uma mescla do francês e do inglês, e aí o almirante Garra, que era o chefe da Marinha, aqui da frota do, do Atlântico Sul, que era um dos homens de ligação do Brasil com os Estados Unidos naquele período de guerra, iria ser o tradutor do francês que o Getúlio falaria com o Roosevelt, e o Roosevelt, se tivesse dificuldade, falaria no inglês, e o Garra, como falava os dois, ia traduzir para o Getúlio também alguma coisa que não ficasse bem entendido. Eu estou dando esse exemplo para vocês verem. Os Estados Unidos, já com a sua identidade, estava cagando andando para que outro idioma o presidente da República ia falar. Mas aqui não. Aqui o Getúlio, que era filho da aristocracia rural, gaúcha, falava o francês perfeitamente. Para vocês verem o grau de dominação, de alienação da nossa formação. Isso mostra como é que nós estivemos sempre suscetíveis a influências que não permitiam que a gente firmasse um projeto de cultura nacional, que criasse uma identidade cidadã, e que essa identidade cidadã levasse a uma análise crítica da sociedade para que esse elemento, minimamente, se posicionasse contra algumas coisas que, para a gente que tem uma formação política, que parecem óbvias, mas tem vezes que você olha para a população, o brasileiro médio, o cara não reage àquilo. Eu volto a dizer que espantado ainda estou com a facilidade com que o Bolsonaro foi eleito, falando aquele bando de bobagem, e como é que ele teve uma massa de votos gigantesca, mesmo falando e fazendo todas aquelas bobagens. Você vai falar com gente pobre, gente humilde? Não, o Bolsonaro é bom. Mas ele falou isso, mas ele disse aquilo. O cara não se choca com aquilo. Por quê? Porque ele não tem senso crítico. Aquilo para ele passou. Quando você vê um cara que é negro, vota no Bolsonaro, você fala assim: pô, meu irmão, o cara é racista, hein? Não. Aí te chama um nordestino, o cara fala mal do Nordeste? Fala não. Chama uma mulher, fala: pô, mas o cara era, porra, machista, misógino. Não, não é não. Aí tu chama um homossexual, uma lésbica que votou nele, pô, o cara é homofóbico. Pô, não é não. Não é não. Por quê? Porque não consegue se indignar com o que ele fala. Não consegue alcançar isso. Isso se deve à nossa formação. A nossa formação é ruim. A nossa formação enquanto militante é ruim. Eu volto a chamar a atenção dos companheiros e companheiras, que às vezes a gente conhece
O marxismo-leninismo de qual é salteado, a gente não conhece a história do Brasil. Como é que nós vamos militar e libertar o Brasil se a gente não conhece a história do Brasil? Se a gente não conhece a história do Brasil, a gente não vai saber o que fazer. A gente não vai saber como abordar os brasileiros e brasileiras que precisam ser libertados, não só da opressão do imperialismo, mas da ignorância. Porque se eles não forem despertados da ignorância, eles não vão agir, eles não vão ser agentes da transformação. Eles vão ser agentes do atraso, vão ser âncoras no processo de avanço. A ruptura, ela só se dará, a luta por um Brasil melhor, a ruptura, ela só se dará quando nós tivermos uma grande massa de gente consciente do seu papel no tempo e no espaço. Nós tivemos aqui uma tomada de consciência grande, a vitória do Lula. Foi uma eleição dura ali, mas uma parcela significativa da população, mesmo sendo bombardeada durante 6 anos pelos veículos de comunicação, que o Lula era ladrão, ladrão, ele conseguiu fazer uma análise e votou no Lula. Mesmo com aquele pacote de bondades que o Bolsonaro fez de dar dinheiro para todo mundo, taxista, caminhoneiro, e a ajuda emergencial, mesmo aquela turma que pegou aquele dinheiro, uma boa parte ali votou no Lula. Isso prova como é que o trabalho pequeno que os movimentos sociais, que os partidos de esquerda fizeram, que eu classifico como pequeno, perto do que poderiam ter feito, foi eficiente. E olha que votar no Lula não tem nada de revolucionário. Foi o que tivemos. Foi o que tivemos naquele momento. Mas foi uma vitória importante. E eu não estou aqui analisando a vitória eleitoral, a vitória do Partido dos Trabalhadores, a vitória do povo, que o povo entendeu que precisava se livrar do Bozo. E isso se deveu a um pequeno investimento que essa população recebeu de consciência. Agora, tu imagina se a gente tem uma escola pública, laica, gratuita e de qualidade, trabalhando firmemente, não para uma consciência revolucionária, de luta, não é isso que eu estou falando, mas uma consciência crítica, cidadã, mesmo nos marcos do capital. E isso, sabe onde é que você vê? No processo de formação dos estados de bem-estar social na Europa pós-guerra, eles investiram nisso, na formação desse cidadão ligado a um ethos nacional para tentar tirar o cara do socialismo, para que o cara não corresse para o Partido Comunista, para que o cara não fosse virar fã da União Soviética. Então, se investiu numa formação que o cara tivesse uma consciência crítica, minimamente, nos marcos do capital, ali para a criação do estado de bem-estar social, mas sem negar o capitalismo, mas ele tinha que ter um mínimo de consciência para ele defender o país dele. E a discussão era o nacional, porque a União Soviética era o terror vermelho que viria para destruir aquela sociedade dele, que ele, com muito suor, conquistou. Então, essa marca que colocou-se, tanto na classe operária europeia quanto nos setores médio-médio e médio-alto, foi muito marcante, foi muito importante. Fez com que alienasse eles em prol do capital, né? Eles passaram a refutar o socialismo. Isso é uma coisa que eles aprenderam na escola. A escola pública europeia fez esse trabalho anticomunista, mas ela fez de tal maneira a ele gostar do país dele, da coisa dele, da rua dele, da árvore dele, valorizar o que é dele. Então, ao contrário do que se percebe muitas das vezes, houve um trabalho para florescer um nacionalismo burguês, nessas camadas média-baixa e média-média, em setores da classe operária, principalmente aquela de vanguarda, de uma mão de obra mais técnica, na Europa Ocidental do pós-guerra. E isso funcionou. Vejam como é que os partidos comunistas, entre erros e acertos, como é que eles tiveram dificuldade para penetrar nessas camadas no pós-guerra. Muitos partidos penetraram, mas houve dificuldade. Não foi fácil. Você vê como é que o PCI, o Partido Comunista Italiano, depois entra numa espiral de revisionismo e vacila. O Partido Comunista Francês vacila para caralho. A dificuldade
na Espanha, do movimento comunista se edificar. Em Portugal, apesar do PCP ter tido uma força muito grande ali com a Revolução dos Cravos, mas ele teve dificuldade de entrar nos setores médios. Por quê? Porque a educação que eles foram forjar era uma educação crítica em favor do capital, mas em defesa do seu lar. Não, que eles vão dizer que a União Soviética continuava exportando a revolução, continuava ingerindo no processo político, que intervinha na política dos países, que era uma afronta, que queria alienar as culturas nacionais. Foi essa a guerra cultural que eles fizeram. E eles usaram a educação. Então, nós podemos aqui ter uma educação que, pelo menos, valorize o senso crítico. Obviamente que não pode ser essa cultura reacionária para refutar o socialismo, mas nós tivemos aqui grandes pensadores que elaboraram uma educação para o Brasil que fosse de cunho progressista, mas que tivesse esse viés cidadão e crítico. Florestan Fernandes, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. E nós tivemos uma experiência maior, que foi o CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública, criado pelo Brizola, aquela grande escola pensada por Darcy Ribeiro, construída por Oscar Niemeyer, idealizada e efetivada por Brizola. Ou seja, três grandes gênios, Brizola, Darcy e Oscar Niemeyer, criaram uma escola que trazia uma educação que era fundamentalmente crítica, onde a criança ficava 8 horas por dia na escola e saía da rua. E os CIEPs foram construídos todos dentro de favela ou próximos de favela. Cada CIEP cabia 500 crianças. O Brizola construiu 520 e poucas escolas. Depois eles foram todos abandonados e o seu projeto todo subvertido. Hoje, aqui, quem é aqui do Rio conhece, ou quem já viu aqui no Rio, você ainda tem os prédios funcionando de maneira descaracterizada. Não tem mais nada a ver com o projeto do CIEP, criado por Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer e Brizola. Então, o que nós temos que discutir é, com essa nossa formação ruim, que a gente não consegue ter o mínimo de nacionalismo, para você ver, os patriotas que defenderam o Bozo, eles se viam patriotas para pedir um golpe de Estado. Eles estão aí defendendo o Estado de Israel. Eles defendiam os Estados Unidos. Eles defendiam privatização. Que patriotismo é esse? Patriotário. Mas isso é fruto dessa confusão que começa na escola, onde a gente não aprende que a chegada da caravela que causou extermínio dos índios, escravizou os africanos, destruiu a natureza e criou uma sociedade desigual, na qual a República acentuou esse processo. É como se a República fosse lá e desse uma chancela. Não. O projeto criado pela monarquia portuguesa no Brasil foi bom. Nós vamos continuar com ele. O que vai mudar agora é o extrato político eleitoral, mas esse projeto é ótimo. A gente continua odiando o índio, negro, cafuzo, mameluco, a gente continua querendo destruir a natureza e explorar o pobre. Isso aí é o que seguiu. Isso vem até 64. O golpe de 64 é para impedir que isso mude. Que a primeira vez que isso apareceu mudar foi a Revolução de 30. A Revolução de 30. A Revolução de 30, ela fica no hiato ali com 37 a 45, por causa do Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, mas nós fomos salvos pela guerra. A Segunda Guerra Mundial salvou a gente. A Segunda Guerra Mundial obrigou o Getúlio a andar pela esquerda. A Segunda Guerra Mundial salvou o Brasil, salvou os brasileiros. Tanto que, quem não conhece, está aqui no meu livro essa parte. O Exército Vermelho na Mira de VAR, R$80 com frete grátis para todo o Brasil. Quem não comprou ainda, vá à luta. Então, é a Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu falo da história, por isso que eu uso o conceito do primado da política externa sobre a política interna e vice-versa. Nesse caso, foi o primado da política externa que pressionou Getúlio. Só que o Getúlio vai dar contornos independentes a essa pressão e vai criar o seu próprio primado. E aí ele vai mudar essa pressão externa, e aí, ao contrário, ele, na vez de ser pressionado por essa política do ambiente de guerra, ele vai pressionar os Estados Unidos.
E aí ele vai criar um projeto para o Brasil, a partir, aproveitando a guerra. Né? O que a gente pode discutir é isso foi de caso pensado, ou isso surgiu no calor do momento? Difícil ainda. Precisaria de uma pesquisa muito maior, teria que se pesquisar os arquivos laterais dos colaboradores do Getúlio para a gente tentar chegar mais perto dessa resposta. Mas o que é importante é que existiu. Então, é essa educação que é, para a gente, uma antessala da formação política e revolucionária de qualquer um. Você vê que em Cuba, como foi importante aquele processo de José Martí lutando pela independência de Cuba, contra a emenda Platt, contra a presença dos gringos, contra a presença dos espanhóis, contra a presença dos estadunidenses. Isso depois, mesmo com os governos de direita, reacionários, isso era ensinado na escola em Cuba. Mesmo que poucos tivessem acesso à escola em Cuba. Esses poucos que tinham conseguiam conceituar a luta anticolonial e anti-imperialista de Martí, Maceo, Máximo Gomes. Então, ficou muito mais fácil para o Fidel trazer parte da população para lutar contra o Fulgêncio Batista, contra a exploração, quando ele coloca Martí na história. Perguntado a Fidel lá atrás, ele era comunista e dizia: não, sou martiniano. Então, o Martí, para ele, tem uma importância do cacete. Para a Revolução Cubana, tem um extrato muito importante. Eu já falei para vocês aqui, o Ho Chi Minh falava isso. Né? O que nós vamos travar é uma luta de libertação nacional. O socialismo pode vir depois. Primeiro, nós temos que expulsar os franceses daqui. Depois a gente vai ver isso. É uma luta de libertação nacional. É isso que a gente precisa. E eu acho que essa luta ela começa na nossa formação. Se a escola pública não consegue nos dar isso, nós, enquanto militantes, temos que ter isso. Nós precisamos conhecer a história do Brasil para que a gente possa nos formar e formar o outro, formar aquele que está do nosso lado. Porque é muito ruim a gente não saber a história do Brasil, muito ruim a gente não saber ter dúvida como se posicionar em alguns momentos por não termos exemplos claros na memória. É muito ruim a gente não conseguir fazer uma correlação com os fatos do presente e os acontecidos no passado. Isso nos deixa em dúvida de como agir no futuro. Claro, afastando essa história de que a história se repete. Não se repete. A história acontece como fato, né? como trágico e se repete como farsa. Isso é bem claro. Não é dialético dizer que a história se repete. Você tem casos, você tem momentos, fenômenos que podem ser até vistos como semelhantes, mas são completamente afastados no tempo e no espaço. Até para se fazer a comparação, tem que usar métodos comparativos científicos, para não falar bobagem. A história se repete. Não se repete, não tem nada. Os atores são outros, a conjuntura é outra, até o relevo é outro. Então, não se repete. Então, nós não podemos ficar de maneira estática sem entender a história do nosso país. Porque como é que a gente vai aprender o marxismo e o leninismo como instrumento de libertação e de formação e de luta se a gente não sabe como é que a gente vai moldar isso à realidade nacional? Eu não posso pegar aqui o Capital e ficar de verborragia falando, que o Marx disse, que o Lenin disse, que o Engels disse. E aí? O que isso traduz para a nossa sociedade? Nós temos que ter ações concretas, darmos respostas coletivas concretas para situações do cotidiano brasileiro que precisem da nossa expertise. Só que nós só vamos conseguir fazer isso se a gente souber como se posicionar diante do nosso povo, que eu repito, completamente alienado, ignorante, tem dificuldade de fazer 3 refeições por dia, é superexplorado. A maioria do povo brasileiro hoje vive na informalidade, ou seja, o cara trabalha quase que 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, às vezes para comer, compra um para vender a 2. Como é que você chega nesse cara? Tu não tem tempo de ficar com grande teoria para esse cara. Você precisa ter abordagens diretas, exemplos diretos para você trazer esse cara. E para você também, sabe? Para a gente aprender.
E isso eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, foi muito importante a minha formação naquele PDT. Naquele PDT dos anos 90, que eu militei, e até os anos 2000, eu entro no PDT em 91 e vou sair em 2008. Depois da morte do Brizola, em 2004, já não tem mais nada a ver. Fico lá de teimoso tentando salvar o que já não existia. Mas nesse momento ali, de 91 a 2002, foram 11 anos no PDT que a gente estudava todo dia tinha uma cartilha, todo dia tinha um texto, todo dia tinha um documento. E aqueles vultos históricos que tinham no PDT, aquelas figuras produziram muita coisa e eles faziam a produção deles circular no PDT. Então a gente tinha acesso a muita coisa. Entendeu? Então é a partir dessa escola que começa com Vargas lá no trabalhismo e vai se tornando um projeto de nação que se deu a minha entrada no marxismo. Eu vou conhecer o marxismo a partir desse trabalhismo. E aí a gente via, né, no PDT, que o marxismo-leninismo era a superação dialética daquele trabalhismo, daquele socialismo moreno, que o Darcy falava, que foi muito mal interpretado pela esquerda, a esquerda não entendeu. O que ele dizia de socialismo moreno é que ele sabe pegar o marxismo e traduzir para o povo brasileiro. E que você podia estatizar as empresas que fossem necessárias para o país, sem dizer que aquilo era uma ação dos comunistas. Aquilo ali atendia os interesses nacionais, com outra linguagem. Era isso que o Darcy queria dizer. E foi o que o Brizola fez. O Brizola, antes do Fidel Castro, foi o primeiro homem a estatizar bens estadunidenses na América Latina. A Bondiancheri e a Haiti. Então, o Brizola até brincou uma vez com o Fidel, falou, primeiro que você, eu fui odiado pelos gringos, porque eu estatizei as multinacionais. E, inclusive, os relatórios que estão na internet, se vocês quiserem ver, da CIA sobre o Brizola. Terrível, radical de esquerda, perigoso, vermelho. Tem um relatório da CIA que fala assim, ele é do credo vermelho e se esconde atrás da bandeira do trabalhismo. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é uma maneira da gente estudar a história do Brasil, com outro viés, que é essa que está aí uma merda. Então, eu vou pegar da República até 64 e vou indicar aqui algumas obras para a gente começar o nosso trabalho. Olha aqui, ó. A primeira obra que eu quero colocar para vocês é essa daqui. Deixa eu vir aqui. Eu digitalizei aqui o que eu quero botar para a turma aí ter uma melhor compreensão. Ó. Deixa eu botar essa daqui primeiro. Ó. Olha, a primeira obra a gente vai de Nelson Werneck Sodré. Está aí, ó. Nelson Werneck Sodré, As Razões da Independência da Civilização Brasileira. Onde é que você acha esse livro? Acha no estante virtual, baratinho. Ele é uma leitura super importante. Por que esse livro ele é importante? Que eu acho ele necessário. Ele nos coloca em contato com essa ideia salvacionista dos militares de se acharem no direito de tutelar o Brasil. Ele mostra como é que a questão da independência não foi um passo progressista. Você se livrar de Portugal não foi necessariamente bom para o Brasil, não houve ganho. E a formação da classe política que vai participar da independência, ela não tem vínculos nacionais. A independência ela é feita também por um setor que não era nacionalista. Ele só fez conta. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar ficando do lado. Deixa eu tirar aqui. Ficando do lado da independência. Eles fizeram cálculos aritméticos. Muitos dos que apoiaram o processo de independência fizeram no oportunismo, a partir do lucro pessoal. Mas outros não. E aí você vai ver a importância da formação daqueles caudilhos no Sul, a Revolução Farroupilha, o domínio inglês no Brasil, como é que isso era visto. Ou seja, a antessala. Olha que curioso. Problemas que não foram discutidos
na proclamação da República, foram discutidos na independência, para o bem e para o mal. Eu acho que esse livro do Nelson Werneck Sodré é fundamental. Tem companheiros e companheiras que me mandam mensagem: João, eu queria entender como é que foi esse negócio aqui da Revolução de 30. Cara, a Revolução de 30 está aqui. Ó. É muito importante que a gente entenda como é que essa elite reacionária brasileira ela vai se edificando, ela vai pulando de galho em galho num oportunismo financeiro, religioso, desde a independência, porque nós temos uma independência que não é uma ruptura. O fato de se cortar laços políticos com Portugal não significa que passa a haver uma renovação do status quo da política interna, mas há uma renovação na política externa. A relação do Brasil com o mundo. E isso tem um impacto. A partir do comércio exterior, você tem uma discussão desses grupos no Brasil de quem é que vai lucrar e quem é que não vai lucrar. Só que isso vai ajudar a mover algumas lutas sociais. É isso que é interessante. E o papel das classes menos abastadas nesse processo. Como é que ela vai sendo colocada à margem? As decisões vão sendo tomadas de maneira palaciana e a população, muitas das vezes, imersa na ignorância e desorganizada, era chamada só para referendar. Só que isso se dava não só à ignorância da população, mas à falta de termos elites no Brasil ligadas a um sentimento patriota, nacionalista, um nacionalismo que quisesse realmente romper com a dominação estrangeira. Como é que isso está presente nos dias de hoje? Se você fizer uma leitura legal disso aqui, com calma, observando, vai entender como é que surge os Bolsonaro. Tu consegue fazer um link de 1822 com 2022. Esse livro do Nelson Werneck Sodré, eu acho essencial. Está aí, ó. Nelson Werneck Sodré, As Razões da Independência, Civilização Brasileira. É uma super dica para se entender como é que a independência não foi independência, a república não foi república, os que defendiam a independência não eram nacionalistas, os que eram nacionalistas eram burguês, e os que eram burguês não gostavam do Brasil. É essa a dinâmica. Bom, seguindo essa pegada do Nelson Werneck Sodré, eu vou aqui, ó. Esse é um livro pesado, esse é um livro que eu acho fundamental, fundamental, fundamental. Eu acho que isso tinha que ser dado na escola em capítulos. Primeiro ano, está aqui um capítulo, perdão, não, né? Sexta série, um capítulo. Sétima série, outro capítulo. Oitava série, capítulo. Nona série, outro capítulo. Ensino médio, 1, 2, 3, capítulos. Esse livro era para ser dado em capítulos. Aqui, ó. Que é Nelson Werneck Sodré, A Formação Histórica do Brasil, também da civilização brasileira. Nelson Werneck Sodré, não podemos esquecer, coronel do Exército Brasileiro. O Nelson Werneck Sodré ele vai dar um rolê aqui, ainda na independência, porque ele estuda muito o papel dos militares nesse processo, e ele não estava errado. Nós estamos vendo que até hoje os militares estão metidos aí na política para evitar que a política ande, para fazer a contenção política. Né? As polícias fazem a contenção social e os militares fazem a contenção política, para evitar que o processo avance. Mas o que é legal aqui nesse livro da Formação do Brasil é que ele vai mostrar, ele faz um quadro grande da independência chegando ali até a década de 40, como é que nós somos submetidos a um processo de exploração, a uma elite interna ligada ao capital externo que vai deformando, que vai influenciando na formação desse Brasil a não privilegiar os mais pobres. Como é que os mais pobres são sempre usados e descartados, usados e descartados, e que isso é feito de maneira sistemática, muitas das vezes sutil, por gerações e gerações que vão sendo donas
desse capital privado que vai passando de mão em mão e que ele nunca é atingido por nenhuma reforma. Ou seja, aquela velha tática aquele velho ditado: o rio só corre para o mar. Todas as vezes que o Brasil tem surtos de desenvolvimento, se desenvolve ou dá saltos de qualidade, e ele coloca isso aqui bem, né, com Vargas e depois com a tentativa de João Goulart, esses processos são tesourados, são podados, com golpes produzidos internamente, mas escudados por agentes externos. Então, esse livro aqui, ó, Nelson Werneck Sodré, A Formação Histórica do Brasil, ele continua super atual. Para vocês terem ideia, o meu é a 13ª edição. Vou te dizer de que ano ele é. Tá aqui o ano. Ele é de 1994. Para vocês verem como é que ele é. Foda. Ele dá um rolé. Ele é de 94 mesmo? Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Não, perdão. Eu estou ficando doido. Eu falei que ele era de 94, ele não é de 94, não. Não. Ele é de 1983. Está bem velhinho. Deixa eu ver aqui, Academia do Saber. É bem velhinho. Eu comprei na época por R$ 30. Só para vocês terem ideia, ele discute, na parte da República, o domínio das oligarquias. Como é que essas oligarquias elas vão se manter no poder desde a independência, passando pela República, e são elas que depois vão conspirar, junto com os militares e já uma oligarquia turbinada 2.0, para afastar o Getúlio em 45. E vai deixar de herança o golpe em 54 contra o Vargas, que leva ao suicídio, e o golpe em 64 contra o João Goulart. Então, esse livro aqui, ó, companheiros e companheiros, quem puder, compra. E vai lendo devagarzinho. Lê um capítulo por vez. É um passeio na história do Brasil importantíssimo. Isso é fundamental para a nossa formação política. A nossa formação revolucionária passa por esses. Ah, João, tem que ler tudo para me tornar um grande político? Não. Eu estou dando algumas dicas, escolhe um, compra, quem puder compra tudo, lê devagarzinho. Não precisa ler o livro todo de uma vez, lê um capítulo lá na mesa, lê uma outra coisa. Eu gosto de ler tudo. Eu pego o livro, eu devoro ele até o final. Entendeu? Mas cada um faz isso de maneira a ver melhor. O outro livro é de outra fera brabíssima, é do Celso Furtado. Né? Não podia ser de outro grande gênio. Hoje nós só estamos com gênio aqui. As minhas indicações aqui hoje é Nelson Werneck Sodré, Celso Furtado, Caio Prado, Muniz Bandeira e Flávio Tavares. Aqui hoje é a Academia do Saber. Essa turma aqui, se estivesse toda viva e junta, o Flávio Tavares está vivo. Viva e junta, fodeu. Tu podia dar um ministério para cada um, que o Brasil não virava de primeiro mundo, não. Virava de outra galáxia com essa gente aqui. Ó, esse livro aqui é esse aqui, ó. Celso Furtado, Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. Esse livro, ele é extrato da análise que o Celso Furtado vai fazer daquele Brasil que queria ser grande. Entendeu? É o Brasil que pensou em ser grande. O meu está cheio de poeira, está velhinho pra cacete. Deixa eu dizer para vocês de que ano é o meu. 68. O meu exemplar é de 1968. Aqui, ó. Então, o que acontece? Eu acho esse livro muito importante para a gente saber dos problemas que o Brasil tem hoje para o seu desenvolvimento. Problema de infraestrutura, o que compra, o que vende, a dificuldade que a gente tem de produzir de maneira autônoma, as crises na indústria brasileira, nós temos a dificuldade até hoje de energia. Ele analisa isso aqui muito bem, muito bem, muito bem. Ele explica o nosso atraso e como nós deveríamos fazer para avançar.
esse livro aqui do Celso Furtado é um tijolo na vidraça. E o bom é que ele já começa falando do Marx, né? Ele já começa a partir do marxismo. Então, o Celso Furtado, nesse livro, ele faz uma coisa que é o meu desejo aqui nesse vídeo hoje, é que a gente pegue a nossa literatura nacional, leve ela ao encontro dos problemas nacionais e a gente use o marxismo-leninismo como ponta de partida dos nossos grandes mestres, que todos esses que eu estou indicando aqui para vocês hoje têm como base o marxismo, né? A análise crítica através do marxismo, todos eles têm isso, e eles se preocuparem em discutir os problemas brasileiros. Eles foram lá pegar o marxismo, não para ser um instrumento de escolástica, eles foram lá pegar o marxismo para ser um guia de ação para estudar o Brasil. Nesse livro aqui, o Celso Furtado analisa o desenvolvimento econômico a partir da sua teoria política, ou seja, por que e como politicamente a gente pode fazer o Brasil crescer, se desenvolver, se tornar um país mais justo, e por que isso não é feito? Quem é que combate isso? Quem são as forças do atraso? O que é a estagnação? Ele chama do processo de estagnação, né? E hoje nós estamos vivendo isso. Em 68, ele avisou. Se a gente não avançar por outras rotas, o nosso processo de crescimento vai estar estagnado. Você vê que hoje a gente vive uma crise de desindustrialização no Brasil, que começou no último governo Fernando Henrique Cardoso. Esse tempo todo de governo Lula, o Lula não conseguiu reverter isso. Porque isso não é fácil. Isso está ligado à DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Isso está ligado ao nosso papel, ao nosso encaixe na ordem mundial. Se a gente não se colocar de outra maneira na ordem mundial, se a gente não criar novas relações com novos parceiros, a gente não vai conseguir avançar como o Celso Furtado escreveu lá em 1968. Então, eu acho muito importante quem quer entender de economia a partir do substrato político, está aqui. Esse livro é fantástico para tal coisa. Bom, outro livro necessário, esse é um clássico, também pode ser achado na estante virtual, a um preço bem barato. Cadê ele aqui? Peraí. Eu acho ele fundamental para que a gente possa dar os primeiros passos em direção a tudo isso que a gente vê aqui, que é agora o nosso querido Caio Prado, né? Formação do Brasil Contemporâneo. A formação do Brasil Contemporâneo é uma obra de vulto. Uma obra, você acha ela bem baratinha, mas ela é uma obra de vulto. Ela tem, além de uma bibliografia fantástica, só de bibliografia nesse livro tu consegue estudar mais 100 anos, várias outras coisas. Mas o que eu vejo de muito importante aqui na obra do Caio Prado? Ele escreve de maneira muito fácil, sucinta, uma linguagem bem tranquila. Como é que se deu esse Brasil contemporâneo e os paralelismos dos erros, desde a ocupação espacial da Terra aos projetos de desenvolvimento furado e mais, como é que toda a riqueza tinha como base a exportação. Você não cria riqueza para a população. Ou seja, nós temos uma população que não reclama por riqueza e nós temos uma riqueza que não fica no país. Isso é, para mim, o eixo central desse livro aqui. Isso é uma coisa que o Brizola chamava das perdas internacionais. E como é que essa cultura da pobreza, da miséria, que a política vai nos impor, isso tem um preço alto na vida social, na ignorância, na incapacidade do sujeito de se alimentar, de pensar, de ter uma visão crítica, de conseguir botar ele na escola, a escola não funciona, a escola odeia ele odeia a escola, o professor físico ensina, o aluno físico aprende. Esse livro do Caio Prado é importantíssimo. Ó. Informação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior, volta
ao passado colonial da sociedade brasileira, para entender os impasses do presente e acaba por concluir que aquela permanência vivo em alguns de seus traços fundamentais. A formação da nação é interpretada como parte do sistema colonial, modo de pertencimento ao capitalismo mercantil, que teria conferido unidade, ainda que problemática, é o que eu falei. A unidade é construída pelo dinheiro, pelos interesses comerciais. A vida social que veio formando desde a colônia. O autor afirma que o processo de colonização acabou por permitir que se esboçasse no Brasil uma nacionalidade diferente daquela de modelo europeu e até relativamente nova em termos sociais e culturais, sem que isso significasse autonomia para a sociedade nascente. Você tem olha o que eu falei, um nacional que não é nacionalista. Mesmo depois da independência política, apresentando nossa formação em longa duração e como parte de um modo maior. A abordagem historiográfica inovadora da formação do Brasil contemporâneo conferiu ao livro o posto de um dos poucos clássicos em contexto da historiografia brasileira do século XX. Está aqui. Entendeu? Acho que vale o rolê nesse livro aqui. Bom, qual é o próximo livro? Eu já tinha indicado esse livro em outra live sobre outro assunto, mas volto a indicar ele aqui, que é o livro do grande mestre Muniz Bandeira. Eu acho que não há nada até hoje mais avançado do que o livro do Muniz Bandeira. Mesmo ele... Olha só, o livro é Muniz Bandeira, Cartéis e Desnacionalização. A experiência brasileira de 64 a 74. Ou seja, ele localiza no período do golpe de 64, que é um golpe produzido pelo capital estrangeiro, obviamente para se apossar das riquezas nacionais. Né? E ele mostra como é que esse processo não foi revertido até hoje. O livro, você vai aprender a experiência de 64 a 74. Ele vai contar como é que essa penetração estrangeira se deu de maneira voraz em vários setores da economia brasileira, como é que isso deforma e impede o crescimento econômico, isso acentua a desigualdade. Né? Isso não foi revertido em momento nenhum. E depois, né, não está aqui no livro, é só um complemento, a gente vai ver como é que o FHC vai completar isso com as privatizações e as entregas que o governo FHC vai fazer. E os governos Lula e Dilma não têm projeto para reverter esse tudo. Só que isso está ligado direto a essa crise da industrialização que nós estamos vivendo. Porque em 74 se esgota isso. A partir de 1974, e com o fim do milagre econômico, você não tem surto industrial nem industrializante no Brasil. Tudo que você vai ter no Brasil está ligado à área de serviço ou à área de petróleo. Tu vai produzir o que de grande no Brasil? Para não dizer que nada, o Lula conseguiu aquela produção de navios e plataformas de petróleo. Aquilo ali foi o último grande surto. Acabou. Hoje nós tínhamos que ter uma grande fábrica para produzir locomotiva e vagão de trem e você espalhar malha ferroviária para o Brasil. Mesmo sabendo que construir malha ferroviária e metroviária no Brasil é caro por conta do terreno. Mas isso era a única maneira da gente criar grandes obras públicas, empregar todo mundo e criar frente de trabalho. Para vocês terem ideia, dados da Prefeitura do Rio de Janeiro de ontem, estou gravando essa live dia 14 de 10 de 23. Então, ontem, no dia 13, na sexta-feira 13 de 10 de 23, a Prefeitura do Rio de Janeiro disse o seguinte: mais da metade dos jovens favelados, ou seja, mais da metade dos jovens das favelas cariocas estão desempregados. Mais da metade dos jovens de favela da cidade do Rio de Janeiro estão desempregados. E cerca de 30% desses jovens não saem de casa para nada, não saem da comunidade para nada, ou seja, não circulam nem na cidade onde vivem, por não ter dinheiro, não têm acesso à cidade. Olha que merda, tu tem que pegar essa gente e empregar, educar e conscientizar. Como? Só com frente de trabalho. Como é que tu cria frente de trabalho? Grandes obras. Vai construir metrô, vai rasgar a cidade toda de metrô. Bota todo mundo de picareta na mão. Não sei tatuzão, não. Não tem pressa, vai construindo. Londres e Moscou construíram metrôs ainda no século XIX. Não tinha tatuzão. Era na picareta.
e os metrôs estão funcionando até hoje. Bom, o último livro é do grande mestre, Flávio Tavares. Por que eu trouxe o livro do Flávio Tavares? O livro do Flávio Tavares, ele não fala de economia, ele não fala de desenvolvimento econômico, ele não fala de indústria, ele não fala de comércio, mas ele fala de golpe. Flávio Tavares, 1964, O Golpe. Por que eu trouxe esse livro aqui para vocês? Para vocês entenderem por que foi dado o golpe. Porque todos esses problemas que estão aqui, nesses 1, 2, 3, 4, 5 livros, eles iam começar a ser resolvidos. Se eles seriam resolvidos, eu não sei, mas eles iriam entrar numa rota de solução. Se essa rota seria cumprida, eu não sei. Mas tudo indicava que seria. Com o governo João Goulart e com o possível governo Brizola a posteriori. Por isso que teve que ter o golpe. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não nos recuperamos do golpe. Tudo que foi destruído do golpe não foi recuperado. As reformas de base do governo João Goulart são, até hoje, muito mais radicais e avançadas do que tudo que Lula e Dilma fizeram. A prova que nós não nos recuperamos do golpe, que aqueles golpistas de 64 ainda estão aí. O general Heleno foi chefe de gabinete daquele fascista filha da puta que queria evitar a abertura do seu fraco. Nós ainda temos pertencimentos do golpe de 64 na nossa sociedade. E o que não falta são deputados e senadores exaltando o golpe de 64, que fechou o Congresso, Senado, torturou e matou até hoje. E o Bolsonaro é um filho disso. Então, o livro do Flávio Tavares mostra a antessala do golpe e o golpe. Mostra que o golpe estava no ethos da Guerra Fria e também nas janelas de possibilidades que se abriram para que o Brasil se tornasse um país melhor. Eu não quero nem imaginar, tem hora que me dá até saudosismo e um pouco de depressão. Fico imaginando se o João Goulart tivesse terminado o governo dele, se depois a gente tivesse eleito o Brizola, e depois eleito o João Goulart, depois eleito o Darcy Ribeiro, e depois tendo ministros como Caio Prado, tendo assessorado por figuras como Nelson Werneck. Fico imaginando isso. Florestan Fernando, Paulo Freire, imagina Muniz Bandeira, imagina esses homens governando o Brasil 10, 20, 30. Seria do nosso país. Seria, sem dúvida, um país bem melhor do que esse. Bem melhor. Seria um país muito mais justo e fraterno. Vocês podem ter certeza disso. Companheiros e companheiras, olha, o Exército Vermelho na mira de Vargas, uma nova história do Brasil na guerra pela esquerda. O Aço Vermelho, quem não comprou, está na área aí, ó. Aço Vermelho, R$80, os 2 livros, R$80. Eu vou ter a promoção para os assinantes. A partir do mês que vem eu vou ter uma promoção para os assinantes, está aqui. Os 2 livros, R$160 com frete grátis. Quero agradecer muito, muito, muito. Espero que a aula de hoje tenha valido o bate-papo, o nosso encontro. Me manda retorno, me manda mensagem, a gente vai conversando. A dica dos livros está aí. Eu deixo como dica a estante virtual. Eu compro muito livro na estante virtual, mas também, sempre que posso, dou um rolê nos meus sebos físicos aqui na região do centro do Rio de Janeiro. Não deixem de privilegiar os sebos também, é muito importante. Parece que eles deram uma renascida. E está aqui a dica dos livros para quem quiser estudar Brasil. Quem tiver alguma outra dúvida, alguma crítica, me manda uma mensagem que a gente responde todo mundo, eu respondo todo mundo e a gente vai se acertando aí. Quero agradecer o carinho, a amizade, o companheirismo. Estamos nas ondas. Até a vitória, camaradas. Hurra! Viva a Palestina! Palestina, pátria livre.